dela, eu sou dela. Improvável, mas marcado por um fogo que vem de Deus. Porque fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Quantos encontraram? Digam amém. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou nossas dores sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele ferido. Puseram sua sepultura com os ímpios, e com o rico esteve na sua morte, uma vez que nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Mas ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, porque suas iniquidades levou sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porque derramou sua alma na morte. Ele foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercede pelos transgressores. Aleluia. Feche os seus olhos. Apresentemos um clamor ao Senhor nessa noite. Senhor meu Deus, como de costume eu sempre falo ao Senhor, todos aqueles que quiseram e puderam te louvaram, te adoraram, glorificaram o teu nome. Apresentaram perante o Senhor suas súplicas, suas orações e adorações, bem como seus dízimos e ofertas. E agora estamos aqui prestes a ouvir a tua palavra, e o nosso clamor é: Pai, fala conosco nessa noite. Traga-nos uma palavra que venha direto do teu coração, que por teu poder, por tua graça e tua misericórdia nos quebranta nesta noite, ó Pai. Retira de nós um coração endurecido e nos coloca um coração vivo, vindo direto do Senhor, um coração cheio do teu Espírito, um coração cheio da tua presença. Seja manifestada nessa noite o teu querer, ó Pai. Todavia o que nós lhe pedimos é: Pai, fala conosco nessa noite, pelo santo nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Os irmãos podem tomar seus assentos. Meus irmãos, é bem do conhecimento
dos membros dessa igreja, que o pastor Lindomar, no decorrer deste ano, ele tem trazido os ensinamentos da Bíblia Sagrada, de acordo ali com a cronologia dos acontecimentos, de fato, né? E nós já estamos falando dos momentos finais de Jesus Cristo. O último sermão do pastor Lindomar, no domingo passado, ele falou sobre a oração de Jesus no Getsemane, o momento que ele se dedicou ao Pai, um momento de total entrega, um momento muito difícil, em que Jesus verdadeiramente se derramou perante os pés do Senhor. Mas também aconteceu algo muito triste, que foi a aparição de Judas com um grupo de soldados e alguns, membros do Sinédrio, que foram ali para prender Jesus com o intuito de o matar. Bom, hoje nós vamos dar continuidade no segmento dos fatos, e a ideia é falar desde o Getsemane até a crucificação e ressurreição de Cristo Jesus. Então, seguindo os fatos, Jesus é traído por Judas. Judas, que outrora estava reclamando da oferta de uma mulher que custava 300 denários, agora ele vai vender Jesus por 30 moedas. Uma hipocrisia muito grande. Mas isso tinha que acontecer de fato, porque todas as coisas que aconteceram na vida de Jesus não foram obras do acaso, não foi um erro no plano divino traçado por Deus para a vida de Jesus. Tudo isso já foi profetizado muito antes sequer da existência do mundo como nós o conhecemos, pois a Bíblia diz que Jesus foi preparado antes da fundação do universo. E como nós lemos no texto dessa noite, ali no livro do profeta Isaías, já foi predito tudo o que aconteceria na vida de Jesus, o sofrimento que ele pereceria, algumas características físicas da sua pessoa, toda a agonia que ele sofreria na cruz do Calvário. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então tudo isso foi predito. Então era necessário que ele fosse traído, era necessário que alguém o traísse, e era necessário que ele sofresse por causa disso, para cumprimento da sua palavra. Isso não torna o cumprimento dela mais fácil, não para Jesus. O saber de antemão o que viria a acontecer com ele não tornou mais fácil a sua caminhada, não tornou mais fácil os seus momentos finais. Por isso, no Getsemane ele sofreu tanto, por isso no Getsemane ele chorou tanto, por isso no Getsemane ele se angustiou, porque ele sabia do que estava por vir. Então, após Judas o traí-lo, e o traí-lo com um beijo, porque Judas oferece para Jesus aquilo que ele tem no seu coração, que é a traição, porque ele era uma pessoa corrompida. Mas Jesus, quando vê Judas, ele o chama meu amigo. O que você quer, meu amigo? Porque Judas oferece o que tinha, sua corrupção, mas Jesus oferece o que ele tinha, que era amor, graça e misericórdia. Ainda que um traidor se apresentasse perante ele, ele não mudaria aquilo que ele era em sua essência, um Deus amoroso, gracioso, benigno. Então Judas trai Jesus. Jesus é levado para o Sinédrio. Ora ele é levado para Anás, que é sogro de Caifás, e depois ele é levado para Caifás. Isso porque o sumo sacerdote, ele estava tentando criar um pretexto para de fato matar a pessoa de Jesus. A Bíblia vai dizer que eles levantam até falsas testemunhas, pessoas para culpar Jesus de crimes que ele não cometeu. Mas tudo isso era para cumprir a palavra do Senhor. Então ele é levado perante Anás. Anás o interroga, acusa de alguns crimes que ele não cometeu, mas Anás não consegue condená-lo de imediato. Então ele leva também para Caifás. Caifás também o acusa de crimes que ele não cometeu. Jesus ali, ele sofre. Soldados do Sinédrio batem Jesus, xinga Jesus, bofeteia a cara de Jesus. Os homens gospem em Jesus. Aí eles falam, não, nós temos o poder da religião sobre a nossa mão, mas nós estamos sendo dominados pelo Império Romano. Nós não podemos matar este homem por nossa própria vontade. Vamos seguir a lei do Império. Então o que é que eles fazem? Se Anás e Caifás não podem matar Jesus,
eles tentam usar a política ou o sistema do governo daquela época em seu favor. Eles levam Jesus para um homem chamado Pôncio Pilatos. Pilatos era um governador, um emissário de Roma enviado para Israel para governar aquele povo. Quando eles levam Jesus na presença de Pôncio Pilatos, ele diz: olha, este homem, ele é criminoso. Segundo as nossas leis, segundo os nossos costumes, ele é digno de morte. Aí Pôncio Pilatos, como governador, ele fala: não, então eu vou julgar essa causa. Pôncio Pilatos chama Jesus para uma sala separada e começa a questionar Jesus. Quem é você? De onde você vem? É verdade que eles estão dizendo que você usou o título de rei dos judeus? Você se diz ser o rei dos judeus? E Jesus diz: você diz, tu dizes, assim diz o Senhor, tu dizes, você está dizendo que eu sou o rei. Porque eles estavam procurando ali uma desculpa para matar Jesus. Mas a verdade, irmãos, é que Jesus também ele não podia se defender. Porque se Jesus tentasse se defender e ele conseguisse a sua defesa e fosse livre, a sua obra de redenção ela não se tornaria completa, mas era necessário que ele fosse acusado e condenado por um crime que ele não cometeu. Então, quando a gente olha os evangelhos, seja qualquer parte dos 4 evangelhos que tratam dessa parte do julgamento de Cristo Jesus, que cada evangelista aqui conta o julgamento a partir da sua perspectiva pessoal, a partir do seu ponto de vista, a gente vai ver que em todas essas vezes, Pôncio Pilatos em nenhum momento ele quis condenar Jesus. A Bíblia vai dizer que quando Pôncio Pilatos ele conversava com Jesus, na reação de Jesus, ele viu que aquilo ali era um golpe político por parte dos fariseus, que os fariseus queriam a todo momento matar Jesus, mas Jesus por si só não tinha culpa. Então Pôncio Pilatos fala: não, eu não vou condenar esse homem. Então ele, para acalmar a multidão que estava muito alvoroçada do lado de fora, ele ordena aos soldados que ele espanquem Jesus. Jesus é espancado, Pôncio Pilatos envia Jesus para Herodes. Herodes aqui neste momento ele é o rei de Israel, ele era alguém de fato de linhagem real, ele era o rei de Israel, mas ele não exercia nenhum governo, nem nenhuma liderança. O seu título era, como por assim dizer, fictício, porque quem liderava, quem governava aquele povo eram os romanos. Ali naquela história, Pôncio Pilatos tinha o governo, tinha o poder, tinha autoridade, mas ele abre mão da culpa, da condenação de Jesus e envia Jesus para o rei Herodes. Quando chega até Herodes, Herodes fica feliz com aquela presença, porque Herodes foi para Jerusalém porque ele queria ver milagres, ele queria ver sinais. As pessoas, as multidões, elas ouviam falar das maravilhas que Jesus realizara, e muitas pessoas foram ali por pura curiosidade, como se fosse um circo, como se fosse um teatro, como se fosse uma encenação de algum tipo de misticismo. Essa era a mentalidade de Herodes, e quando Jesus se apresenta perante Herodes, Herodes fica questionando: cadê os sinais, cadê os milagres, cadê a maravilha? Você não é o mágico, você não é o feiticeiro? Mas Jesus ele se mantém em silêncio, e a Bíblia vai falar que Herodes ira com Jesus, porque o povo estava dizendo que ele era o rei dos judeus e Jesus não se defendia. Então Herodes ordena aos seus soldados que mais uma vez batam em Jesus, sangram em Jesus. Os soldados ali, a Bíblia vai dizer que eles também envergonham a Jesus, veste ele com um manto de púrpura, pegam ali alguns espinhos, fazem uma coroa, modelam uma coroa e põem na cabeça dele. Mas os espinhos daquela região não é igual aos espinhos da nossa região. Os espinhos que a gente vê nessas rosas, pequenininho, eram espinhos grandes que quando secos, duros, eles pareciam prego. Então eles moldaram ali aquela coroa, colocaram sobre a cabeça de Jesus e bateram nela com a cana para ela entrar, furando o crânio de Jesus, levando Jesus para fora e dizendo: aí ó, o rei dos judeus. Mas Herodes também não condena Jesus, porque ele também lava as suas mãos. Então Herodes envia novamente Jesus para Pôncio Pilatos, o governador de Roma. Quando Jesus chega novamente na presença de Pôncio Pilatos, a Bíblia vai dizer que uma grande multidão foi com ele e os principais dos sacerdotes. E os principais dos sacerdotes queriam que Jesus fosse morto. Pôncio Pilatos fala: por que vocês não matam ele? Aí o sacerdote diz: não, porque a nossa lei não permite matar homem nenhum. Tipo assim, um jogando para a mão do outro, para o colo do outro. Os irmãos estão entendendo? Um jogando para o colo do outro. Ninguém queria de fato matar Jesus por suas próprias mãos. Então
Pôncio Pilatos novamente chama Jesus para o canto, conversa novamente com Jesus, questiona Jesus, mas dessa vez Jesus não responde. E a Bíblia vai falar que Pôncio Pilatos, ele estava disposto a libertar Jesus. Mas a multidão, quando ela percebe a disposição de Pôncio Pilatos para libertar Jesus, ela coloca Pôncio Pilatos contra a parede. Elas começam a falar: Pilatos, é o seguinte, Jesus, ele disse ser o rei dos judeus. E quem se diz ser rei é contra César. Se você aceitar a titularidade de Jesus, você está agindo contra César. Olha só para você ver. A multidão agora ela usou de política. Ela colocou Pilatos contra a parede. Fala, Pilatos, você é o governador de Roma aqui. Quem lidera aqui, quem governa é você. Se você não tomar uma atitude, nós vamos dizer para César que você está aceitando a titularidade deste Nazareno que se diz ser rei dos judeus. E aí o sumo sacerdote aproveita o ensejo e diz: é verdade, Pilatos, é verdade. Nós não temos nenhum outro rei se não for César. Para você ver como ele chegou numa situação tão crítica, que agora até os próprios sumos sacerdotes vão aceitar a liderança do César. Irmão, coloca para mim, por favor, João capítulo 19, verso de número 15. Verso 12, perdão. João 19, 12. Olha só, a partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo. Ele não queria essa culpa em suas mãos. Mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Próximo. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era a Parasceve Pascual, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Olha para você ver. A gente tem na Bíblia a história de jovens que foram levados cativos para um reino estranho e preferiram passar fome, quase morrer de fome, porque não queriam se contaminar com os manjares do rei. Mas agora aqui nós temos os relatos de homens da lei, homens que deveriam liderar o povo de Israel, homens que deveriam ser referência, tentando acusar o homem inimigo e ainda aceitando a liderança de César, um governo opressor que os oprimia, que os roubava, que tirava a sua liberdade e ainda impunha a sua liderança. Mas eles diziam: não, nós preferimos César. César é o nosso rei. Não é esse Jesus. Não é esse Jesus. Então, Pilatos tentava soltá-lo, mas o povo não aceitava. Pilatos tenta novamente mais uma vez. Ele aproveita que naquele tempo era costume eles soltarem uma pessoa. Aí ele fala para a multidão: olha, como costume nessa época nós sempre soltamos uma pessoa. E nós temos aqui Barrabás e temos Jesus, a quem vocês acabaram de trouxer. A quem vocês escolher nós vamos soltar. Só que a multidão não espera nem Pilatos terminar de falar e eles já começam a gritar: Barrabás, 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 nós queremos Barrabás livre. Só que olha só que interessante um alelo aqui, que o nome Barrabás, traduzido do grego, significa filho de Deus. Barrabás significa filho de Deus. E Jesus, a quem eles estavam querendo condenar, era de fato o filho de Deus. Mas agora eles estão querendo soltar um homem que já foi provado que ele era culpado, que ele era um homicida, um assassino. Queriam libertar um assassino, sabendo, já tinha provas do crime que ele havia cometido. Queria soltar um assassino com provas do crime que havia cometido e queria condenar um inocente sem nenhuma prova real de crime. Olha que loucura. Olha que loucura que estava acontecendo.
E o povo clamava: solta Barrabás, solta Barrabás. Aí o Pôncio Pilatos já não podia fazer mais nada. Solta Barrabás. Jesus, ali naquele momento, ele sofre. Porque o povo queria o sangue, queria a carne de Cristo, queria humilhar, queria acabar com ele. Jesus é levado para um canto. Ali ele sofre inúmeras chicotadas. Ali ele é humilhado, ele é cuspido, ele é socado, ele é chutado. Ali a cruz é colocada sobre os seus ombros e ele se encaminha para a Gólgota, para o lugar onde era o costume deles crucificarem os homens. Na beira do caminho, Jesus já surrado, todo machucado, sangrando, já sem forças, ele começa a deixar a cruz caído pelo caminho. E os soldados romanos olham para a multidão e vê lá um homem africano que estava lá olhando aquela multidão e chama ele para ele ajudar Jesus a carregar a sua cruz. Às vezes que nós pecamos, que nós nos afastamos de Jesus, não por pecados grandes, mas por pecados tão pequenos, por coisas tão banais. Às vezes a gente fica com medo de cometer atos horrendos, por exemplo, um ato terrorista que mata inúmeras pessoas, ou algo grotesco, um crime hediondo, mas não, às vezes a gente falha nas coisas pequenas às vezes a gente traz Jesus. Eu nunca esqueço de um testemunho que eu ouvi de um jovem. O irmão, na época, ele conta que ele estava andando, que ele foi para andar de ônibus, e quando ele pagou a passagem, a cobradora voltou o seu troco errado, tinha 25 centavos a mais. E ali ele não falou nada para ela, ele percebeu no ato, mas não falou nada para ela. E ele desceu do ônibus com aquilo na cabeça. Quando o ônibus foi embora, bateu um sentimento no coração. Ele falou: eu traí Jesus por causa de 25 centavos. Que comunhão é essa? Que fidelidade é essa? Ele estava falando do temor em relação ao seu relacionamento com Cristo, a sua fidelidade com Cristo, o respeito para com Cristo, por causa de 25 centavos, mas nem é dinheiro. Mas às vezes nós também somos assim, por causa de poucas coisas nós também traímos Jesus. Isso demonstra que nós devemos ter mais vigilância nas nossas ações, devemos tomar mais cuidado, porque Jesus pagou um alto preço em favor da minha e da sua liberdade. E convém a nós, irmãos, ao mínimo sermos fiéis a este Cristo que tanto nos amou. Então, infelizmente, às vezes a gente se coloca no mesmo lugar de Judas. A gente também, Barrabás era um criminoso que foi inocentado, mas a gente também não é muito diferente de Barrabás. Eu, você, não somos melhores que Barrabás. Sabe por quê? Barrabás foi inocentado de um crime que ele cometeu. Jesus foi condenado em seu lugar. E eu e você? Porque a nossa Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas a gente não tem visto muitos crentes morrendo por aí. Porque nós não recebemos o pagamento pela nossa culpa. Porque ele foi lançado sobre Jesus na cruz do Calvário. Ele morreu por mim e por você. Isso não é para nos deixar prepotentes, isso não é para nos deixar arrogantes, a ponto de achar que nós somos melhores das pessoas do mundo que não vivem uma vida dedicada a Deus, uma vida dedicada à fé, ao Evangelho de Jesus Cristo. Esse sentimento não nos deve deixar prepotentes, arrogantes, nos achar que somos melhores do que eles, porque Jesus morreu em meu e seu lugar. Isso não nos torna melhores, isso demonstra que nós temos a graça. Louvada seja a graça que não nos condena. Louvado seja a graça que nos liberta. Louvado seja a graça que não nos culpa. Mas nós não somos melhores. Isso deveria criar em nossos corações um espírito de misericórdia, de graça. Olhar para as pessoas que não servem a Jesus e ao invés de apontar o dedo e acusá-las, pensar: elas também precisam de Jesus, porque eu preciso de Jesus. Porque se Jesus não tivesse morrido na cruz por nós, nós também estaríamos condenados. Mas a graça, ela nos cobre, a graça nos liberta, a graça nos conforta. A graça é sobre todos aqueles que estiverem dispostos a acreditar e confiar em Cristo Jesus. Então sim, não somos tão diferentes de Barrabás. E também nós somos semelhantes a Simão Cirineu. Simão, ele teve a honra de ajudar o Cristo a carregar a sua cruz. Mas a nós é dada a tarefa de carregar a sua própria cruz. Eu penso que o peso de Simão foi maior que o nosso.
peso de Simão foi maior que o nosso. Aquela cruz é muito pesada. Imagino que enquanto ele estava carregando a cruz e ajudando Jesus ao seu lado, enquanto os soldados iam bater em Jesus, hora outra, Simão também levava ali uma chicotada no lombo, outra hora no pé da orelha. A multidão que ia para bater em Jesus naquele vulco-vulco, outra hora Simão levava ali um soco, um pontapé. Ele também sofreu, mas a nós somos convidados a carregar a nossa própria cruz. E essa cruz, ela não é pesada como a cruz de Cristo, como eu disse. Ela é leve. Jesus a tornou leve. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus tornou a nossa cruz e o nosso fardo suave, mas Ele não disse que nós não carregaríamos. Ele não nos livrou dessa necessidade de carregar a cruz. Como assim, pastor Lucas? Eu tenho que carregar? Sim, renúncia. Renunciar a si mesmo, renunciar aos pecados do mundo, renunciar aos vossos caprichos, renunciar aos vossos desejos carnais, que tanto te afastam de Cristo, que tanto te tira a paz, que tanto te tira a liberdade, que tanto te corrompe, que tanto te destrói. Sim, é preciso renunciar a tudo isso, renunciar àquele pecado de estimação, renunciar àquelas coisas que é legal, é gostoso, mas não te salva, não te traz paz, não te dá uma alegria permanente. Renunciar a tudo isso em prol de algo maior, de um reino que não é passageiro, mas de um reino que é eterno. Renunciar tudo por amor de Cristo, por amor de alguém que renunciou tudo que estava aos seus pés, por amor a mim e por amor a você. Então, semelhante a Simão Cirineu, nós também devemos renúncia. E a Bíblia vai dizer, chegando no cume do monte, Jesus é pregado na cruz. E a Bíblia diz que haviam 2 homens aos seus lados, um à esquerda, outro à direita. A tradição católica diz que o nome desses homens eram Gestos e Dimas. E uma grande multidão ali acusando Jesus, ofendendo a Jesus, humilhando, zombando de Jesus, dizendo: olha, você não é mesmo o Filho de Deus que disse que tem poder e autoridade? Por que você não salva a si mesmo? Desce da cruz, desce daí, aí então nós vamos acreditar em você. O ladrão à sua esquerda também começa a zombar de Jesus e fala: olha, você não é mesmo Filho de Deus? Salva-te a ti mesmo e a nós outros. E começa a lhe zombar Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que o homem à direita, este não, este questiona o outro ao seu lado. Dimas, segundo a tradição católica, Gestos e Dimas vira para o outro e fala: olha, não fala essas coisas, nós estamos aqui por um crime que de fato nós cometemos, mas este homem não, este homem ele é inocente, ele não está aqui por culpa, ele não está aqui por qualquer coisa que ele tenha feito, mas nós somos dignos desta condenação. E aí ele se volta para Jesus e diz: olha, Senhor, lembra-te pois de mim quando o Senhor estiveres no seu paraíso. Jesus se vira para ele e diz: em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa passagem ela me enche de orgulho, ela me enche de amor, porque eu sei que o céu foi inaugurado com um pecador, porque eu sei que aquele pecador no seu último momento de vida, ele alcançou entrada a esse céu de glória, tão quanto nós que estamos aqui hoje, o servimos e o adoramos. O céu também é uma garantia para a igreja de Cristo Jesus, o céu é uma garantia para você, meu amado irmão. Porque Cristo o tornou digno para isso. Porque Jesus morreu para que tivéssemos uma vida de esperança. O primeiro versículo que eu decorei na Bíblia Sagrada e eu nunca mais esqueci foi João 3,33. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ali pregado naquela cruz do Calvário, Jesus completa a sua obra. Ele faz um clamor ao céu, momento de último suspiro. Imagino que ele olha para o céu e ele não encontra mais aquele acesso que ele tinha outrora. Isso porque naquele momento ali todo o pecado da humanidade é lançado sobre Cristo.
Cristo, que era santo sem pecado, ele foi feito pecado por nós. E por causa do seu pecado, por um instante de momento, há um rompimento na sua ligação entre ele e Deus, por causa do nosso pecado que é lançado sobre ele. Eu imagino que ele olha para o céu e não encontra o Criador e se desespera e clama: Deus meu, por que me desamparastes? Isso era um grito de aflição de alguém que por toda a sua existência ele estava próximo, ele estava ligado, ele estava contaminado, não só estava próximo, como ele era o próprio Deus. É uma união muito grande que não vamos conseguir compreender em sua totalidade até que nós estejamos lá no céu com ele de fato. Só lá nós vamos compreender totalmente. Então ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Ele se desespera, mas ao mesmo tempo ele confia, se acalma novamente e diz: está consumado. Quando ele diz está consumado, a sua vida se acaba, ele morre. E para que aquela grande multidão achava que era o fim de tudo, para o engano e a surpresa de todos os seus inimigos, aquilo era só o começo. A sua obra não tinha acabado, a sua obra ela tinha só começado. Abra, irmão, põe na referência aí do Data Show, Efésios, capítulo de número 4. A Bíblia vai dizer que Jesus morre e por 3 dias ele fica morto. Hoje nós vamos ver o que aconteceu nesses 3 dias. Efésios, capítulo de número 4, verso de número 8. Efésios 4:8. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Antes disso, aí ele fala que ele concedeu dons aos homens. Então, Jesus está na cruz, a sua obra está consumada, ele entrega o seu espírito e morre. E agora a história vai dizer que Jesus ficou 3 dias morto. Mas a Bíblia ela nos dá uma luz sobre o que aconteceu com Jesus nesses 3 dias em que ele estava morto. Ora, o livro de Efésios, capítulo de número 4, diz que ele subiu aos céus, tomando o cativo o cativeiro, subiu aos céus. Mas antes de subir aos céus, a Bíblia vai dizer que ele, antes de subir, a Bíblia vai dizer que ele desceu nas partes mais baixas da terra. No Evangelho de Lucas, Jesus vai contar uma história de um homem chamado Rico e Lázaro. E ali ele traz para nós uma visão panorâmica de como é o inferno e de como era o paraíso. Jesus vai dizer que havia um homem por nome Lázaro e havia um homem rico. Ora, se havia, existiu. Se existiu, não é uma parábola, não é um conto trazido, um conto contado para trazer ali uma aplicação moral. Foi algo que de fato aconteceu. Aí a Bíblia diz que Lázaro era um mendigo, um homem pobre que ficava sempre à porta do homem rico. E o homem rico não ajudava este homem pobre, porque ele era soberbo, presunçoso. Mas a Bíblia vai falar que dado um momento os dois morreram. Lázaro era pobre, era mendigo, mas ele alcançou o que nós hoje chamamos de salvação. Ele foi para o paraíso. A Bíblia em algumas referências vai chamar aquele lugar de seio de Abraão, lugar de descanso. Já o rico, o homem poderoso, presunçoso, a Bíblia vai dizer que ele foi para o lugar de tormento, que nós chamamos de inferno. A Bíblia vai dizer que entre o paraíso e o inferno existia um abismo, um grande abismo intransponível, de modo que quem estava no paraíso não podia ir para o inferno, quem estava no inferno não podia ir no paraíso. Todavia, quem estava no paraíso via quem estava no inferno, e quem estava no inferno via quem estava no paraíso. Tanto é que Jesus vai dizer que o rico olha para Lázaro e vê Lázaro em um lugar de descanso. Penso eu que era um jardim maravilhoso, águas maravilhosas, pássaros cantando. A Bíblia vai dizer que rico olha para ele e fala assim: pai Abraão, ordena a Lázaro que molhe um pano com um pouco de água e me dê de beber, porque eu estou sofrendo de grande tormento. Está lá, irmãos, de um lado Lázaro no paraíso, né? Pastos verdejantes,
águas límpidas, e de cá está o rico, soberbo, no inferno, nas chamas eternas, onde a Bíblia diz que haverá pranto e ranger de dentes. Aí aqui a Bíblia no livro de Efésios dá a entender que quando Jesus morreu, ele desceu nas profundezas da terra. Ele passou um tempo de comunhão no paraíso e ele também passou um tempo no lugar de tormento. A referência bíblica que nós temos para isso é a sequência dos 3 salmos. O salmo de número 22, o salmo de número 23 e o salmo de número 24 são 3 salmos messiânicos que estão conectados. A irmã põe por favor no Data Show o salmo de número 22. Salmo 22 apresenta o Cristo crucificado. As predições que foram feitas no Salmo 22 se cumpriram na cruz do Calvário. Ele começa: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido? Isso aqui lembra os irmãos de alguma coisa? Lembra na cruz quando Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Agora põe lá no verso 7 do mesmo Salmo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e balançam a cabeça. Próximo. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Lembra do povo zombando de Jesus lá na cruz? Próximo. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da mãe. Aqui ele faz uma lembrança sobre onde ele foi gerado, sobre a sua criação. Então o Salmo de número 22... ele fala sobre a crucificação de Cristo. Põe lá no verso 13, por favor, do mesmo salmo. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Próximo. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Próximo. Secou-se o meu vigor como um caco de barro e a língua se me pega à boca. Assim me deitas no pó da morte. É o momento que Jesus, a sua boca seca e as pessoas oferecem vinagre para ele beber. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, transpassaram-me as mãos e os pés. Jesus pregado na cruz do madeiro. Próximo. Posso contar todos os meus ossos, eles estão me olhando e encarando em mim. Então o Salmo de número 22 mostra o Cristo crucificado, seus momentos, a sua agonia na cruz. Já o Salmo de número 23, põe o Salmo 23 por favor. O Salmo de número 23, ele demonstra o Cristo sepultado. Cristo, quando ele estava nos seus 3 dias, quando Jesus está na cruz, ele diz: está consumado, a obra está completa. Jesus, ele sabia que tudo aquilo era plano, era direção de Deus. A sua comunhão com Deus será restaurada após essa obra se tornar completa. Sim, por um momento ela foi rompida por causa do pecado da humanidade lançado sobre ele. Mas quando a obra se tornar completa, a união, a comunhão deles, o laço que os juntavam será novamente continuado. E então Jesus, ele tem um sentimento no seu coração novamente: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uma versão no original que eu gosto mais dessa passagem é: o Senhor é quem me guia, e isso me basta. E aí a Bíblia vai dizer que quando ele desce nas profundezas da terra, primeiro ele passa um tempo de comunhão no paraíso. Próximo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Jesus, que outrora estava no deserto, passando fome, sendo tentado pelo diabo, agora ele está repousando em pastos verdejantes. Jesus, que outrora estava no mar, em meio à tempestade, com 12 marmanjos, tremendo de medo, agora ele está sendo levado junto a águas de descanso. É um tempo de descanso, é um tempo de refrigério. Próximo. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Todo o seu sacrifício, toda a sua luta cessou. Agora neste momento ele tem um momento de comunhão com aqueles que viveram de acordo com a lei de Moisés, e alcançaram a salvação. Jesus desce na profundeza e tem um momento de comunhão com essas pessoas. Mas após ter um tempo de comunhão com elas, a Bíblia vai dizer que Jesus atravessa o abismo intransponível para os homens, mas não intransponível para Deus. E aí a citação: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, ou a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa aqui é uma citação de quando Jesus está atravessando aquele grande abismo. Nenhum temor ele tem, porque ele sabe que Deus está com ele. Após Jesus atravessar aquele abismo intransponível, Jesus agora ele vai no lugar de tormento.
Há quem diga que ele foi ali pregar o evangelho da justiça, que é totalmente diferente do evangelho que nós pregamos hoje, que é o evangelho da graça. O evangelho da graça, ele nos convida ao arrependimento, mas o evangelho da justiça não. O evangelho da justiça é onde ele diz: vocês estão aqui pelos crimes que vocês cometeram. E aí, naquele momento, Jesus, ele é honrado na presença dos seus inimigos. Os inimigos que atentou Jesus no deserto, as pessoas que se levantaram contra o seu ministério, as pessoas que se levantaram contra os seus filhos por adoção, contra os judeus, agora todos eles se tornam envergonhados na presença de Jesus. Salmo 23:5: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Após a obra completa, ele volta para onde? Para a casa do Senhor. E o que ele vai fazer lá? Vai habitar lá para todo o sempre. Ele nunca mais vai deixar a sua morada para sofrer em outro lugar, assim como ele sofreu aqui. E aí entra aquela citação que eu fiz lá de Efésios, capítulo 4, verso 4, onde a Bíblia diz que ele toma cativo o cativeiro. Quando Jesus vai para este lugar, Jesus não só é honrado na presença dos seus inimigos, mas a Bíblia vai dizer que Jesus toma do inferno a sua chave, a chave da morte que eles tinham por controle, e Jesus toma sobre eles todo o domínio, e o inferno perde todo o seu poder e toda a sua autoridade. E além do diabo ele ser o pai da mentira, agora ele não tem nem a chave da sua própria casa, e também não tem domínio sobre o pecado do povo, porque todo o pecado da humanidade, a Bíblia vai dizer que Jesus tomou sobre si. E quando a Bíblia diz que Jesus tomou cativo o cativeiro, Jesus tomou sobre si tudo aquilo que nos condenava, porque a Bíblia diz que aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. Mas após a morte de Jesus na cruz do Calvário, Jesus toma com ele cativo o cativeiro, toma com ele toda a possibilidade que o inimigo tinha de nos acusar. Por isso que nós não precisamos temer a acusação do inimigo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porque aquele que tem a chance, a oportunidade de nos acusar das nossas falhas e as nossas ofensas, é o mesmo que morreu, que se entregou por mim e se entregou por ti. Então o Salmo de número 23 termina assim. Salmo de número 24, verso 1. Salmo de número 24 é o Salmo do Cristo glorificado. O 23, o Cristo crucificado. O 22, o Cristo crucificado. O 23, o Cristo sepultado. O 24 é o Salmo do Cristo glorificado. A Bíblia vai falar sobre o momento em que Jesus ele sai do inferno e ele está voltando para a glória, para receber o Pai novamente, para receber as suas honrarias no céu, para receber as suas devidas glórias. Só que aí nos evangelhos vai dizer que quando Jesus estava subindo para o céu, antes ele deu uma passadinha aqui na terra. A Bíblia vai trazer essa narração lá no evangelho Mateus 27, que diz que quando Maria ela foi até o túmulo já de madrugada para ver como estava a situação, ela chegou lá, ela se deparou com a pedra aberta, a pedra rompida. Ela entra e não encontra o corpo de Jesus. Ela começa a chorar, ela se desespera. A Bíblia diz que ela olha para o lado e vê como que um homem mexendo em algumas flores. Ela pensa, é um jardineiro. Ela chega: moço, o senhor por acaso tomou o corpo do meu Jesus? Fala para mim o que o senhor fez dele, fala onde o senhor colocou, que eu vou pegar novamente. Aí a Bíblia vai dizer que ela não reconheceu que era Jesus. Aí a Bíblia diz que Jesus se revelou para ela e diz: Maria, sou eu. Ali naquele momento ela se prostra e ela vai direto para abraçar Jesus. Jesus interrompe ela: calma Maria, não me toque, porque eu ainda não subi ao meu Pai e ainda não recebi um corpo glorificado, mas vai até os meus discípulos que estão em Galileia e fala para eles que eu ressuscitei como havia prometido e eu vou voltar para o meio deles. A Bíblia diz que Maria sai correndo, alegre, imagino eu que até cantarolando para dizer para os 11, Jesus ressuscitou. Aí ali naquele momento Jesus ele sobe para as alturas. Salmo 24, 11. Está como se alguém fosse fazer uma apresentação. Antes de Jesus chegar, é como se alguém fosse apresentar a sua vinda. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor?
quem há de permanecer no seu lugar santo? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Aí está como se fazendo um prelúdio, uma apresentação sobre quem é a pessoa que é digno de sentar no trono de Deus. Aí de repente é como se alguém anunciasse, ele chegou. Aí alguém se levanta e pega e ordena: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Parece que alguém está perdido, mas quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Aí ele repete: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí alguém pergunta novamente: quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei que esteve morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Hoje ele vive e ele é a esperança para todas as pessoas que creem e acreditam na sua força e no seu poder. Ele é o Deus que nos redime das nossas ofensas, um Deus que perdoa as nossas falhas, um Deus que nos guia nas veredas da sua justiça, um Deus que transforma histórias, um Deus que muda vidas. Tudo isso ele fez para que nós fôssemos libertos das amarras do pecado, para que nenhuma condenação houvesse para as pessoas que estivessem firmes e estabelecidos em Cristo Jesus. Este é o Rei da Glória. Tudo isso ele fez, irmãos. Tudo isso ele fez por amor a vocês. Tudo isso ele fez por amor a vocês. Ele não se poupou a si mesmo. Ele não diminuiu o peso da carga que foi lançada sobre os seus ombros, mas ele suportou tudo e suportou por amor, porque eu acredito com os meus olhos da fé, que olhando para o futuro, ele contemplou momentos como este, momento em que ele olhava para uma igreja como essa, e visse um povo sedento por este Cristo maravilhoso, e visse um povo sedento por esse Deus digno de honrarias. Deus, ele morreu olhando por você aqui neste momento, irmãos, para que você perdoasse a si mesmo por suas falhas e ofensas e encontrasse em Jesus o consolo necessário para a sua alma, para que você encontrasse em Jesus o perdão para a sua culpa, porque mesmo Jesus podendo nos culpar, ele não nos culpa, ele não nos condena, antes ele nos ama. Antes de te culpar, ele te amou. Antes de apontar o dedo na sua cara e te chamar de miserável pecador, ele te amou. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor por nós, porque ele se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é uma noite memorável para nós lembrarmos deste amor, para nós lembrarmos deste sacrifício, para nós fazermos menção dos feitos de Jesus e nos entregarmos mais uma vez a ele. Eu vou estar encerrando aqui a minha parte, vou estar passando para o pastor Lindomar, que vai estar fazendo a ministração da ceia com os irmãos. Mas que os irmãos nunca esqueçam dessa mensagem, do alto sacrifício, do alto investimento com que Jesus investiu na vida de cada um de vocês. Não foi de um ou de outro. Deus não faz acepção de pessoas. Não tem aqui alguns por quem Jesus morreu. Todos aqui Jesus morreu por vocês, para que houvesse salvação para suas almas. E foi um investimento muito alto. A Bíblia diz: não foram com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados de uma vida de pecado. É interessante que ele poderia ter usado o termo comprado, mas ele usa o termo resgatado, porque no pecado nós estávamos perdidos e aprisionados, mas Jesus pagou por nós um preço de resgate, meus irmãos. Você foi resgatado para que vocês vivam uma nova vida. Vocês foram resgatados para que não vivam mais a vida antiga, a vida corrupta, a vida antes do batismo, a vida antes de aceitar Jesus. Vocês foram resgatados para que vocês vivam uma vida de
novidade, não mais como éramos, mas a semelhança de Cristo Jesus, que nos amou e nos salvou. Amém? Toda glória e toda honra seja dada ao Senhor Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo.